Na nossa aula de hoje, nós vamos ver escolas de sistemática e as quebras de paradigmas. Quebras de paradigmas representam um rompimento de um conceito ou modelo de pensamento vigente. Mas o que uma quebra de paradigma tem a ver com a sistemática? Basicamente, nós podemos dizer que os modos de classificação dos organismos mudaram ao longo do tempo de acordo com a mudança do pensamento e conceitos de relações ou de como descrever relações entre organismos em cada período. O primeiro sistema de classificação dos seres vivos foi proposto por Aristóteles, um filósofo grego que viveu de 384 a 322 a.C. Segundo Aristóteles, todos os seres, a água, a terra, o ar, os seres vivos, os objetos, continham uma essência. E então, para Aristóteles, um táxon faria parte de um grupo quando exibisse os caracteres que continham a essência do grupo. Neste pensamento essencialista, alguns atributos seriam essenciais e outros acidentais. E dentro deste contexto, então, Aristóteles dividiu os organismos vivos em grupos com base em caracteres que ele considerava essenciais para estes grupos. Na sua classificação, Aristóteles dividiu os seres vivos em dois grupos, plantas e animais. Os animais foram divididos em dois grupos, animais com sangue e animais sem sangue. Os animais com sangue, que correspondem aos vertebrados, foram divididos em 5 grupos: quadrúpedes vivíparos, que correspondem aos mamíferos, aves, quadrúpedes ovíparos, que correspondem aos répteis e anfíbios, peixes e baleias. Os animais sem sangue foram divididos em corpo duro, que corresponde aos insetos e aranhas e outros artrópodos terrestres, e em animais de corpo mole. Estes, por sua vez, foram divididos em animais com concha, incluindo equinodermos e moluscos, e animais sem concha, semelhantes a plantas, como os coelenterados. De Aristóteles, nós pulamos para Linneu, no século XVIII, que foi responsável pela elaboração da taxonomia moderna. No seu livro Systema Naturae, Linneu propõe um sistema hierárquico de classificação dos seres vivos e uma nomenclatura binomial para as espécies. Linneu, assim como outros naturalistas da época, era criacionista. E o criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Neste contexto, os agrupamentos de organismos eram formados somente por similaridade morfológica. E a busca de caracteres para formar esses agrupamentos era fortemente influenciado pelo conceito essencialista de Aristóteles. Resumindo, então, tanto Linneu como Aristóteles já faziam agrupamentos, porém com um fundamento teórico diferente do adotado nas reconstruções filogenéticas que nós fazemos atualmente. O fundamento deles seria de similaridade morfológica, sendo meramente intuitivo. No século XIX, nós temos um novo paradigma em relação aos organismos vivos com a publicação do livro A Origem das Espécies do Darwin. Darwin mostrou interesse por todo. Ele lia todos os livros de biologia e geologia que encontrava e coletava plantas, animais e fósseis. Em 1825, Darwin iniciou o estudo da medicina, mas desistiu em 2 anos. Em 1828, estudou teologia, concluindo em 1831. Posteriormente, ele obteve um posto como naturalista voluntário a bordo do navio de pesquisa HMS Beagle.
Em 1831, Darwin partiu em uma viagem de 5 anos para águas sul-americanas e australianas a bordo do Beagle. Durante esse tempo, Darwin pôde observar uma diversidade biológica muito maior do que aquela que ele conhecia na Europa. Darwin teve a oportunidade de passar por muitas regiões remotas do mundo, onde coletou um grande número de espécimes de plantas e animais. Após seu retorno à Inglaterra, Darwin começou a compilar suas ideias no livro Origem das Espécies, no qual propôs sua teoria da seleção natural. Embutido na teoria de Darwin está um contraponto ao fixismo, teoria filosófica aceita no século XVIII. O fixismo propõe que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino e que permanecem imutáveis por toda a sua existência, sem mudanças significativas na sua descendência. Na teoria de seleção natural, no entanto, Darwin formula a hipótese de que as espécies se modificam ao longo do tempo pela seleção natural e descendência dos mais aptos. E modificação ao longo do tempo é evolução. Através de suas observações, Darwin também introduz a ideia de especiação, onde uma espécie ancestral pode dar origem a duas espécies descendentes. Isso introduz a ideia darwiniana de parentesco comum e relações genealógicas entre os organismos, abrindo a possibilidade de ordenar os seres vivos em um sistema hierárquico. Em outro livro, chamado A Descendência do Homem, Darwin aplicou sua teoria para explicar a evolução do homem a partir de um ancestral animal primitivo, semelhante aos macacos. Este livro causou uma controvérsia mundial, sendo considerado por alguns como ofensivo, ateístico ou blasfêmico. Nesta época, surgem caricaturas de Darwin publicadas em jornais e revistas, como críticas à ideia de parentesco com os macacos. Alfred Russel Wallace foi um naturalista contemporâneo de Darwin e que desenvolveu ideias semelhantes sobre evolução em um artigo intitulado Sobre a tendência das variedades a se afastar independentemente do tipo original. Em 1º de julho de 1858, os dois trabalhos de Darwin e Wallace foram lidos em uma reunião da Linnean Society of London. Mas as ideias de Darwin e Wallace impõem um novo dilema na classificação. Se as espécies não são fixas, se modificam ao longo do tempo e possuem uma relação de ancestralidade comum, como podemos inserir esta informação em uma classificação? A primeira tentativa de associar estas informações foi feita por Ernest Haeckel, que organizou todas as formas de vida em uma árvore genealógica. Neste processo, Haeckel desenvolveu a teoria de que a ontogenia recapitula a filogenia, alegando que o desenvolvimento biológico de um indivíduo, ou a ontogenia deste indivíduo, é paralelo e resume o desenvolvimento evolutivo de sua espécie, ou a filogenia. De certo modo, nós podemos ver estas ideias errôneas expressas em sua árvore da genealogia do homem, onde vários grupos de organismos representam estágios intermediários mais simples para a evolução de uma forma mais complexa. Anfíbios, por exemplo, são representados no tronco da árvore e na base dos tetrápoda, como se correspondessem a um estágio na evolução para os outros grupos. Um tema para reflexão. Nós nos encontramos realmente no topo da evolução como representado na árvore de Haeckel? Ou, na verdade, compartilhamos o topo da árvore com todas as espécies que convivem hoje conosco?
O século XX segue como um período de confusão e debate em sistemática. Este período é marcado pelo surgimento dos gradistas, como Mayr, Simpson e Darlington. Estes cientistas defendiam a ideia de que classes de organismos devem ser construídas para expressar graus de evolução dos grupos, e que estes grados refletiriam características especiais que permitiriam explorar um novo ambiente ou um novo nicho. O pensamento gradista é baseado na premissa de Aristóteles de que os membros de um grupo podem ser caracterizados por alguns caracteres essenciais, importantes para o funcionamento dos organismos. Para os gradistas, um novo grau evolutivo seria o critério de ordem para a hierarquia dos táxons, de modo que os grados seriam táxons que reuniriam organismos em um mesmo estágio ou grau evolutivo. Um bom exemplo é a classificação tradicional de classes de vertebrados, onde os táxons representavam graus de evolução dos grupos a partir dos peixes, passando pelos anfíbios, répteis e chegando nas aves e mamíferos. Outra escola importante no século XX foi a fenética, que surge com a disponibilização dos primeiros computadores. A fenética defendia a ideia de que a filogenia não pode ser conhecida de maneira objetiva. Deste modo, era proposto que um táxon exibiria uma naturalidade fenética quando fosse composto por organismos que são mais semelhantes entre si do que com outros organismos externos ao grupo. A fenética, no entanto, é um método puramente estatístico e não leva em consideração a história evolutiva dos organismos. A união ou separação dos clados eram determinadas pela média de semelhança total dos caracteres somente. No século XX, foi proposta ainda a teoria da sistemática filogenética por Willy Hennig, que corresponde a um dos passos mais importantes na compreensão da diversidade biológica. Hennig elaborou pela primeira vez métodos para reconstrução filogenética, deixando de lado a sistemática baseada na escolha de caracteres considerados essenciais por especialistas. Hennig introduz também o conceito de monofilia, onde um grupo monofilético é um grupo de espécies que descendem de uma única espécie original e que reúne todas as espécies que são descendentes dessa original. Apesar de ter sido proposta em 1950 e representar uma teoria revolucionária, a primeira versão, publicada em alemão, arcaico, não teve reação da comunidade científica da época. As ideias de Hennig só tiveram impacto a partir da publicação da versão em inglês, em 1966. Quais são os princípios básicos do método filogenético? Primeiro, as relações existentes entre organismos vivos e extintos são relações genealógicas, de sangue. Por exemplo, esse besouro que nós chamamos de Mimi é parente de seus dois irmãos, porque descendem os três dos mesmos pais. O segundo princípio diz que estas relações existem entre indivíduos dentro de populações, entre populações e entre espécies. Isto significa que Mimi e os seus irmãos e seus pais também têm relação de parentesco com outros indivíduos dentro da população. Estes indivíduos e populações aparentadas, por sua vez, formam uma linhagem que representa uma espécie. E a espécie da Mimi, que é Bembidium zephyrum, também tem uma relação de parentesco com outra espécie, que é Bembidium leveteia. Outro princípio da sistemática filogenética
é de que todos os tipos de relações entre os organismos são fenômenos relacionados à descendência genealógica e são melhor compreendidos dentro do contexto de descendência genealógica com modificação, ou seja, evolução. O quarto princípio diz que as relações genealógicas entre populações e espécies podem ser recobradas ou descobertas pela procura de caracteres que documentam essas relações. Estes caracteres são chamados de sinapomorfias. São aqueles caracteres que representam novidades evolutivas, surgidas no ancestral comum dos organismos em questão e mantidos em todos os seus descendentes. Por exemplo, glândulas mamárias representam uma novidade na evolução dos vertebrados e são compartilhadas por todos os mamíferos atuais. Podemos então formular a hipótese de que as glândulas mamárias surgiram uma única vez entre os vertebrados, em um ancestral comum a todos os mamíferos e não comum a vertebrados não mamíferos, e que os mamíferos se constituem um grupo natural ou monofilético. Em outro exemplo, os derivados tegumentares especializados denominados de penas representam uma novidade na evolução dos vertebrados e são compartilhadas por todas as aves atuais. Podemos, então, formular a hipótese de que as penas surgiram uma única vez entre os vertebrados, em um ancestral comum a todas as aves e não comum a vertebrados não aves, e que as aves se constituem um grupo natural ou monofilético. Por fim, o último princípio da sistemática filogenética é aquele que diz que a melhor classificação geral dos organismos é aquela que reflete exatamente as relações genealógicas entre esses organismos. Na próxima aula, nós veremos como polarizar caracteres para descobrir sinapomorfias e formular hipóteses de relações de parentesco.